Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Bem-vindos ao nosso canal, um espaço onde buscamos juntos ouvir o coração de Deus. Hoje, quero falar sobre algo que pulsa forte no meu espírito, a voz profética de Deus para nós. Hoje, agora. Muitas vezes, pensamos em profecia como algo distante, restrito aos grandes nomes da Bíblia. Mas a verdade é que Deus continua falando. Ele é um Deus vivo, um Deus de relacionamento. E Ele deseja se comunicar conosco de forma pessoal e direta. A pergunta que ecoa é: no meio de tanto ruído, de tantas vozes e opiniões, como podemos discernir o que Deus está dizendo especificamente para a nossa vida? Como podemos ter certeza de que é a voz do Pai e não apenas o eco dos nossos próprios desejos ou medos? Primeiro, é fundamental entendermos que a principal maneira de Deus falar conosco é através da sua palavra, a Bíblia. O apóstolo Paulo nos lembra em 2 Timóteo 3:16 que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Se você quer ouvir Deus, mergulhe na Bíblia. É nela que encontramos o caráter de Deus revelado. Suas promessas, seus mandamentos, qualquer voz profética genuína, qualquer direção que você sinta que está recebendo, deve estar em total harmonia com os princípios estabelecidos nas Escrituras. A palavra é a nossa âncora, o nosso prumo. Se algo contradiz a Bíblia, pode ter certeza, não vem de Deus. Mas além da palavra escrita, Deus também fala ao nosso coração pelo Espírito Santo. Jesus prometeu em João 14:26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo é o nosso guia interior. Ele nos convence do pecado, nos revela a verdade, nos conforta na aflição e nos direciona nos caminhos que devemos seguir. Para ouvir essa voz suave, precisamos cultivar um ambiente de quietude e sensibilidade espiritual. Isso nos leva a um ponto crucial: a importância da oração e da intimidade com Deus. Não podemos esperar ouvir a voz de Deus se não dedicamos tempo para estar com Ele. A oração não é apenas uma lista de pedidos. É um diálogo. É um momento de abrir o coração, de adorar, de agradecer, mas também de silenciar e escutar. Quantas vezes, no nosso dia a dia, nós paramos tudo, nos aquietamos e simplesmente perguntamos: Senhor, o que Tu queres me dizer hoje? Em meio à correria, às preocupações, precisamos criar o hábito de ter esses encontros marcados com o Pai. É nesses momentos de intimidade que o nosso espírito se torna mais sensível à sua voz. Agora, quero compartilhar com vocês algumas mensagens que sinto fortemente que Deus está liberando sobre a sua igreja e sobre você individualmente neste tempo. A primeira palavra é preparação. Deus está nos chamando para um tempo de preparação. Assim como João Batista preparou o caminho para a vinda de Jesus, Deus está nos chamando para preparar nossos corações. Isso significa santificação. Significa abandonar práticas, hábitos e pensamentos que não agradam a Deus. É um chamado para arrumar a casa interior. Apocalipse 19 fala da noiva que se preparou, que se ataviou para encontrar o noivo. Estamos vivendo tempos que antecedem grandes moveres de Deus. E Ele procura um povo preparado, com vestes limpas, um coração puro e mãos santas. Pergunte a si mesmo: o que em minha vida precisa ser alinhado com a vontade de Deus? O que eu preciso deixar para trás para caminhar mais leve e mais perto dele? Este é um tempo de conserto, de arrependimento e de busca por uma vida de retidão. A segunda palavra profética é coragem. Vivemos em um mundo onde a fé cristã é constantemente desafiada, ridicularizada e, em muitos lugares, perseguida. O inimigo quer nos intimidar, nos silenciar, nos fazer ter vergonha do Evangelho. Mas a voz de Deus hoje para você é a mesma que Ele deu a Josué. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.
Deus está levantando uma geração de cristãos corajosos. Cristãos que não se curvam diante das pressões culturais, que não negociam a verdade da palavra, que proclamam o nome de Jesus sem medo. Essa coragem não vem de nós mesmos, mas do Espírito Santo. É um fruto da nossa confiança de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de defender a sua fé. Deus está com você. A terceira palavra é unidade. O diabo sabe que um reino dividido não subsiste. Por isso, uma das suas maiores estratégias é semear divisão, contenda, fofoca e partidarismo no meio do povo de Deus. Mas Jesus orou em João 17 para que fôssemos um, assim como Ele e o Pai são um. Para que o mundo creia, a voz profética de Deus hoje é um chamado urgente à unidade do corpo de Cristo. Isso não significa que todos vamos concordar em tudo, mas significa que o amor, o respeito e a honra devem prevalecer acima das nossas diferenças. É tempo de perdoar quem nos ofendeu, de construir pontes em vez de muros, de celebrar o que nos une em Cristo, que é muito maior do que qualquer coisa que possa nos separar. Deus quer derramar do seu Espírito, mas Ele procura um povo unido, reunido em um só propósito, como no dia de Pentecostes. A unidade atrai a presença e a bênção de Deus. E, por fim, a quarta e talvez mais importante palavra profética para hoje é esperança. Em meio a notícias de crises, guerras, dificuldades econômicas e instabilidade, é fácil se sentir ansioso e sem esperança. Mas a nossa esperança não está firmada nas circunstâncias deste mundo. A nossa esperança está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Deus está dizendo para o seu coração agora: não desista. Eu não te esqueci, eu tenho um plano, eu estou no controle. A Bíblia nos diz em Jeremias 2, 9 e 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Talvez você esteja passando por um deserto, por uma luta que parece não ter fim. Talvez a sua fé esteja abalada. Ouça a voz de Deus agora. Ele está trabalhando em seu favor. Mesmo que você não veja, as lágrimas que você derrama, Ele colhe. As orações que você faz, Ele ouve. O seu sofrimento não é em vão. Ele está usando cada detalhe para forjar o seu caráter, para aumentar a sua fé e para te preparar para o futuro glorioso que Ele tem para você. Apegue-se a essa esperança. Declare as promessas de Deus sobre a sua vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, como podemos aplicar isso? Primeiro, comprometa-se a ler a Bíblia todos os dias. Peça ao Espírito Santo para iluminar as Escrituras para você. Segundo, separe um tempo de qualidade para orar e, principalmente, para ouvir. Desligue as distrações e aquiete sua alma diante dele. Terceiro, examine sua vida à luz dessas palavras. Onde você precisa se preparar? Onde você precisa ser mais corajoso? Onde você pode promover a unidade? E, finalmente, ancore sua alma na esperança inabalável que temos em Cristo. Deus está falando. A questão não é se Ele fala, mas se nós estamos ouvindo. Que possamos ter os ouvidos de Samuel, que disse: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Que o nosso coração seja terra fértil para receber a semente da sua palavra e produzir frutos para a sua glória. Quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada pessoa que está assistindo a este vídeo. Eu peço que o teu Espírito Santo abra os nossos ouvidos espirituais para discernir a tua voz em meio a tanto ruído. Dá-nos um coração preparado, cheio de coragem, que busca a unidade e que transborda de esperança. Que a tua voz profética nos guie, nos corrija e nos impulsione para o centro da tua vontade. Que cada vida seja transformada pelo teu falar. Nós te amamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe seu amém nos comentários.
Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal, para continuarmos crescendo juntos na fé. Que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima!